Olá, eu sou Oswaldo Rodrigues, do Instituto Paulista de Sexualidade, o INPASEX. Venho trazer para vocês mais uma discussão sobre algumas pesquisas que têm sido publicadas neste ano de 2022. Desta vez, sobre pessoas com mais de 60 anos. Isso é interessante, pois, historicamente, esta população apenas tem sido estudada para demonstrar que pessoas mais velhas têm mais problemas físicos, têm mais doenças, então têm menos sexo. Em verdade, a abordagem e a perspectiva a partir das doenças e a partir de aspectos médicos, ou aquilo que o médico pode fazer para tratar, tem sido a tônica das pesquisas até bem recentemente. Algumas coisas começaram a se modificar e parece que isso tem a ver com o estado pandêmico desde 2020, na busca de reconhecimento de aspectos comportamentais, psicológicos, diádicos, de relacionamento que ocorreram nesses últimos 2 anos. Uma pesquisa da Bélgica, publicada esse ano, apontava que 1/3 das pessoas acima dos 60 anos se mantinha sexualmente ativas. Uma outra pesquisa espanhola falava de 2/3 dos homens e mais de 1/3 das mulheres. O interessante é procurarmos entender algumas pesquisas e, de novo, focarmos num aspecto que muitas vezes fica deixado de lado. O aspecto do relacionamento diádico, do relacionamento a dois dos casais. Com a pandemia, isso facilitou algumas pesquisas. Afinal de contas, algumas pesquisas científicas deveriam ser feitas baseadas naquele isolamento das pessoas, as pessoas não saírem às ruas e ficarem em casa. Isso permitiu, provocou, conduziu muitos casais a terem um convívio e a observação e o entendimento desses convívios começou a ser algo útil, importante e visível. Algo que antes talvez trouxesse mais dificuldades. Por exemplo, de todas as formas, sabemos que pessoas acima dos 60 anos são mais mulheres do que homens. Os casais deixaram de existir. Houve alguém deles que faleceu e geralmente a viúva era a mulher. Quer dizer, quando temos um estado pandêmico de isolamento social no mundo inteiro, podemos ter várias pesquisas ocorrendo, colocando as observações, a atenção, exatamente no relacionamento a dois. Esse pode ser um papel importante dessa pandemia para as pesquisas. Sim, porque os pesquisadores estiveram com uma atenção muito focada nas questões de doenças e das doenças que precisam ser tratadas, inclusive das disfunções sexuais. Não estou deixando esses aspectos de lado, mas procurando perceber quais são os aspectos positivos dos relacionamentos sexuais das pessoas com idades acima de 60 anos. Isso é interessante e importante porque começou a aparecer a necessidade de compreendermos o bem-estar das pessoas. O bem-estar é uma das coisas especialmente importantes para a existência de satisfação sexual. Claro que para a satisfação sexual também o orgasmo, a intensidade de orgasmo, as atividades de troca de afeto entre as pessoas, o relaxamento, o bem-estar do cotidiano. Uma pesquisa interessante feita por um grupo italiano e por um grupo vietnamita em conjunto, incluindo essa comparação, mostra isso. Sabe, as pessoas que, claro, acima de 60 anos, ainda formam casais e estiveram próximas fisicamente, mantendo aquele contato por ficarem em casa, pela segregação, pelo afastamento social, puderam prestar atenção em alguns aspectos. E esses aspectos dizem respeito ao contato físico afetivo, disseram respeito à capacidade de perceber não apenas
ter o orgasmo, mas perceber a intensidade do orgasmo. Claro que as pessoas que com mais idade, que também têm disfunções sexuais, foram as que menos trouxeram essa qualificação de satisfação e bem-estar. Compreensível, mas é interessante notar que nós temos uma condição de pessoas com mais idade de terem orgasmos, de terem prazer e manterem relacionamentos a dois. E o relacionamento a dois ser satisfatório como base para uma satisfação sexual. Essas pesquisas apenas mostram que nós, terapeutas, psicoterapeutas de casais e de sexualidade, precisamos colocar a atenção na melhoria do relacionamento a dois, do relacionamento conjugal, do relacionamento do cotidiano, do bem-estar que as pessoas precisam conquistar para terem tempo e possibilidade de colocar a atenção no prazer, no orgasmo, na intensidade do prazer. Porque assim nós fazemos o nosso corpo funcionar e nosso cérebro registrar essas informações para que nós tenhamos essa percepção no dia seguinte, lembrando, puxa, isso vale a pena, isto é gostoso. Vamos prestar atenção nisso e nós, psicoterapeutas, procurarmos entender melhor os casais acima dos 60 anos e como eles podem fazer essa aproximação física, afetiva, contribuir para a atividade sexual. Claro, precisamos prestar atenção em uma série de efeitos que as doenças trazem no acúmulo da idade, com o desgaste do corpo ao longo do tempo. Claro que sim. Prestar atenção nas disfunções sexuais, sejam as desenvolvidas inabilidades em continuar uma atividade sexual, mas prestarmos atenção nos aspectos positivos. Isto facilitará o desempenho e a satisfação. Vamos continuar pensando e discutindo isso? Sigam o Impassex, Instituto Paulista de Sexualidade, nas redes sociais e vamos conversar mais sobre atividades sexuais. Sim, vamos procurar melhorar nossas capacitações. Até mais.